Paz, queridos, boa noite. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu irmão Zazá. Dá um alô, Izá. Paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus, bendizer o nome dEle. Você que está aí na sua casa, fique à vontade no nosso meio. Como a gente sempre fala, seja a nossa terceira voz aqui hoje, tá bom? Fique aqui com a gente. Também não se esqueça de deixar o seu like aqui. E ainda dá tempo, viu, de compartilhar com os amigos. Vai lá, envia lá para uma pessoa. Que ainda dá tempo, tá? Nossos QR Codes também tá aqui. O amarelo é da comunicação, tá? Destinado à comunicação. E o QR Code branco também destinado às nossas ofertas e dízimos, tá bom?
Fica à vontade. Eu vou pedir agora para a gente fechar os nossos olhos, para que a gente possa adorar o nosso Deus, bendizer o nome dEle, porque Ele é tudo para nós. E eu, você, nós temos um Deus, nós temos um Pai, porque você já pensou? Se a gente um dia não tivesse esse Deus tão poderoso, tão bondoso em nossas vidas, o que seria de nós? O que seria de nós se um dia Ele não tivesse morrido naquela cruz para nos salvar? A gente não seria nada, né? Nada. Nada. Ele é todo poderoso, Ele é longânimo, Ele é um Pai de infinita bondade. A luta, ela não nos mata. Ela não nos faz desistir de um caminho. Porque, entenda uma coisa. Eu, você, nós temos um Deus. E esse Deus, Ele sabe. Ele não coloca prova que a gente não possa suportar. Ele não coloca um fardo nas nossas costas que a gente não consiga carregar. Ele coloca, mas Ele fala: filho, eu estou aqui. Transfere esse cargo para mim. Deixa eu carregar ele com você. Deixa eu fazer essa caminhada com você. Então eu e você, nós temos um Deus, não se esqueça disso. Ele não vai nos deixar. Ele não está do nosso lado, nem da minha direita, nem da minha esquerda, não. Mas Ele está dentro de nós. Você aí, se sente aquele arrepio, ai, que arrepio gostoso. É Deus dentro de nós. É a gente sentindo aquela presença gostosa dentro de Deus. Sem Ele a gente não seria nada. Você já agradeceu pela sua vida hoje? Agradeça. Porque você talvez não saiba, mas Ele pode ter te dado tantos livramentos. Obrigado, Pai. Esteja aqui conosco. Esteja aqui no nosso meio, Pai. Esteja à frente, Pai, de tudo que vamos fazer aqui hoje. Canta assim comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça,
e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Um dia eu ouvi falar bem assim: Pedro, o propósito que você tem é bem maior que você pensa. Porque o propósito que eu tenho não é o mesmo propósito seu. Cada um de nós temos um propósito. Você que pensa que Deus desistiu de você, pense isso não, Ele está com você. A figueira talvez não floresça, a vide talvez não dê o seu fruto, mas nós temos que se alegrar diante de Deus. Talvez o propósito que você tenha é bem maior do que você pensa. Eu jamais saberia que um dia eu estaria aqui todas as quartas-feiras, tocando, cantando. Isso é um propósito de Deus. Talvez eu pense, mas Deus, por que eu? Por que eu? Mas Ele responde assim: meu filho, não se preocupe. O propósito que eu tenho, você não consegue descrever, você não consegue pensar e nem imaginar. Obrigado, Deus, por nunca me deixar, Pai, por nunca me deixar. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Oh Pai, Tu és soberano em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais um dia, Pai. Obrigado, Pai, por nos perdoar, Pai, pecados e iniquidades, Pai. Temos que a todo instante, Pai, estar declarando, Pai, estar nos rendendo, Pai, à Tua presença. Muito obrigado, Pai, porque Tu és soberano, Pai, sobre toda a terra, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és absoluto, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo. Muito obrigado, Jesus, por este louvor, Pai. Muito obrigado por esta noite, Pai, e cultuarmos cada vez mais, Pai, o Teu nome, Pai. Muito obrigado, meu Senhor. Eu te louvo. Amém, Jesus. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu
és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Tu sempre serás Deus, Senhor. Sempre será Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que és por amor, que estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal, então, quando tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouves a sua voz, então, quando em silêncio está, sempre será Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Sempre será Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirá, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Pai, prepara os nossos corações agora, Pai, para a palavra que vamos ouvir.
Que a gente possa sair daqui cheio. Que a gente possa sair, Pai, tocado com a Tua presença. Obrigado por sempre nos guardar e nos proteger. Nos faça pessoas melhores cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Sempre será Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Pai, começa também preparar o nosso coração para esse momento, que as tuas doces palavras e que os teus ricos ensinamentos penetrem o mais anseios da nossa alma e que possamos agradecer a tua presença, Pai, aqui já, através dessas canções do Pedro, do Isaíl, da Gabi, dos meninos Júnior, Lucas. Nós estamos aqui, Pai, em um número bem reduzido de pessoas, mas com a presença do dono da vida. E nós nos alegramos com isso. Nós queremos orar por todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse momento, através dessa live. Queremos abençoar todos os lares, seja onde essas pessoas estiverem prestando em vossos lares também o culto que estamos prestando a Ti. Elas possam receber a alegria do Teu Espírito, elas possam receber o contentamento, a visitação, e que elas possam ter um olhar de dentro para fora e encontrar Deus dentro delas. Abençoe todos os lares, abençoe todos os enfermos. Nós temos orado, Senhor, por aqueles que estão enfermos e temos clamado a Ti, pedindo ao Senhor restauração para a saúde. Temos também motivos de agradecer todas as respostas, Pai, de oração que temos tido nesses tempos difíceis. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Sempre serás Deus e sempre me amarás. Desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. Queridos, nós vamos lá para o livro de Provérbios. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que bom que você está aí com a gente, prestando esse culto, tá? O convite que te fazemos é que deixe um comentário, deixa também a sua participação, você que está conosco em todos os lugares. Queremos agradecer a sua participação aqui no nosso canal, você da nossa comunidade, você que nos acompanha também, né, de todos os lugares aqui do nosso Brasil. Queremos agradecer a sua audiência, dizer que ainda dá tempo de convidar alguém ou depois compartilhar esse link com alguém sobre vários aspectos daquilo que Deus quer tratar com o nosso coração aqui nessa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like, faça seus comentários, participe aí com a gente desse momento, tá bom? Nós estamos aqui prestando o culto, 2 ou 3 pessoas reunidas, disse Jesus, o nome dele, ali ele está. Ele está aqui, ele está também na sua casa, ele está aí no seu lar. Hoje nós vamos ler o livro de Provérbios, tá bom? No capítulo 4, eu te convido, tendo Bíblia em casa, que você deixe sua Bíblia aberta nesse livro. Provérbios, também conhecido por Mekshirlim, né, no hebraico, era conhecido como uma coletânea de livros poéticos, né? Provérbios, na verdade,
são máximas, são sentenças de sabedoria divina, né? Então é isso que Deus pede e deixa para nós também, um livro capaz de nos trazer imensa sabedoria do Pai que tanto nos ama. E quando você lê Provérbios, você vai ver um amor de um pai por um filho que o tanto ama e que deseja ver que esse filho, cada dia que passa, possa agir, possa atuar de uma forma sábia para a sua própria felicidade. Em Deus e na Bíblia, nós não temos nenhuma proibição de Deus, como se Deus fosse alguém orgulhosamente falando, arrogantemente falando, que quer que cumpramos uma vontade dele por benefício dele. Eu mando você fazer, você faz. Deus nos criou seres livres, tá? Vocacionados a essas escolhas que nós fazemos todos os dias na nossa vida. Provérbios no capítulo 4, eu quero ler 10 versículos, tá bom? E eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta aí na sua casa. Deixa a sua Bíblia aberta, Provérbios capítulo 4. A minha versão ACF diz assim, ó: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis, ou que possuís, na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça. Coisa incrível isso aqui, né? Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. O último verso é o 10. Nós vamos ler. Ouve, novamente, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Amém. Provérbios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. A sabedoria é a mãe, na verdade, de toda a prudência, de todas as virtudes, de todos os caráteres. E, como eu disse no início, Provérbios, na verdade, ele foi um livro, e ele aparece na coleção do livro bíblico das Sagradas Escrituras, ou escrituramente falando, né, escriturístico. Ele aparece como livro poético com esse caráter, ou seja, com essa finalidade de trazer ensinamentos que nos faz alcançar a sabedoria. Provérbios é isso. E na verdade, essas são metáforas que nós usamos no nosso dia, são máximas, na verdade, né? Hoje também conhecida como adágios, ou adágios mesmo, né? Adágios, provérbios, o que mais? O velho deitado, né? Que é o velho ditado, né? Eu demorei a entender o que era velho ditado, depois eu aprendi que era um velho deitado, né? Que é um velho deitado que já tem bastante sabedoria, que já trilhou bastante coisa na vida. Eu não estou dizendo que tem velho que seja tão sábio assim, mas eu quero dizer que pelo menos ele já trilhou boa parte do caminho que eu não trilhei, e ele pode ter mais sabedoria. Não é a idade que nos faz sábio, tá?
mas sim o quanto nos entregamos à sabedoria, o quanto procuramos ouvir. E duas coisas me chamam a atenção nesse texto. O primeiro, ele que começa dizendo ouvir, e ele termina pedindo ao filho para ouvir. Tá certo? Por que ele diz isso? Porque Provérbios, ele traz uma sabedoria que visa transmitir um padrão de norma feliz para quem comumente vai passar a trazer isso para a sua vida, como uma espécie de norma, de obediência, como nos textos que nós lemos. Então, nesses 10 versículos aqui do capítulo 4, nós encontramos uma coisa assim maravilhosa. Todos eles são muito, muito lindos. Mas nós encontramos uma sabedoria, sendo doadora da vida. No versículo 9 fala que a sabedoria nos dá um diadema. Interessante isso, né? Diadema é uma coisa de colocar, é um adereço de colocar na cabeça, gente. Então ela nos dá um diadema de graça e uma coroa de glória, ou seja, ambos colocam-se na cabeça, tanto a coroa como o diadema, e nós entendemos então que encontramos a sabedoria sendo doadora da vida, sendo aquela que transmite a própria vida, ou seja, sendo a sabedoria é a própria vida. E aqui Deus Pai, na verdade, ele chama os filhos, tá? Quem representa os filhos? Israel. Israel era um povo separado de Deus, pela qual Deus instruía para que andasse nos seus caminhos e para que obedecesse a sua palavra ou a sua lei, aquilo que Moisés foi lá no Sinai buscar de Deus para trazer até o povo. Então, Deus aqui ele fala aos filhos, ele fala aos seus filhos. Filhos que são constituídos e filhos que são adotados. Por herança nós somos filhos adotados, porque os filhos originais são o Israel, os judeus, do povo hebreu, mas nós fomos enxertados em Deus, adotados, e somos filhos com o mesmo direito de todos os outros filhos, tá? Então Deus não é padrasto de ninguém, Ele é Pai, Deus é Pai. Então esse Deus Pai, Ele chama a atenção dos filhos para uma coisa que eu queria também conversar com vocês essa noite. Ele diz para os filhos fazer uma coisa que nós temos, na verdade, eu, você, todos nós temos muita dificuldade de fazer: ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é diferente de ouvir. Ou seja, escutar eu posso falar uma coisa ou te chamar. Fulano, vem aqui. Lucas, vem aqui. Ele escutou. Mas vir é ouvir. Lucas faz isso. Ele ouviu, ele escutou dizendo faça isso. Mas ele fazer é ouvir. Então, ouvir é diferente de escutar. Então, Deus, ele pede os seus filhos para ouvir e aceitar as suas palavras, tá? Como fonte de vida para eles. Ou seja, Deus nos dá uma palavra pensando no nosso bem. Ou seja, nunca vamos ver Deus em nenhum momento escriturístico dar uma palavra, conduzir o seu povo, como Pedro iniciou falando, levar no cativeiros em Babilônia. Deus ele usa o termo para dizer, eu que sei os planos que tenho a respeito de vocês. E ele diz, eu sei tanto que os planos são de trazer benefícios. Como é que alguém está no lugar preso e Deus diz, eu sei por que você está preso e o motivo de estar preso, mas essa prisão ela vai resultar em benefício para você. Então Deus, na verdade, ele sempre vai dar uma palavra para o benefício do filho. Coloca isso na sua cabeça. Diferente desse Deus que muitas vezes é pregado, que se a gente não fizer, ele vai nos destruir. Gente, se Deus não trabalhar com a ambiguidade, eu estaria destruído. Se Deus não trabalha com a ambiguidade, Jonas estava destruído. Qual foi a maior intimidade
que Jonas teve? Lá no ventre do grande peixe que Deus criou para ele. Então, Deus não nos destrói porque Ele nos deu uma palavra e simplesmente essa palavra não foi obedecida. E o que eu acho bom nesse Pai chamado Deus, que eu chamo Deus, que eu clamo Deus, que eu digo Abba, uma coisa que a manifestação da graça dele é infinita e eterna para mim, é que exatamente isso, Ele não me destrói porque eu não obedeci. Porque se Deus resolvesse endurecer a coisa para o meu lado, estaria mais ou menos enrolado. Se Deus resolvesse endurecer uma coisa para tantas palavras que Ele já me deu, eu estava totalmente enrolado. Agora, eu facilmente desisto das pessoas. Talvez eu vou dizer 1, 2, 3, 4 conselho, em determinado momento eu vou parar, mas Deus não. Deus continua falando para que a gente tenha condições de entender que as suas palavras é o melhor para a nossa vida. Ou seja, é fonte de alimento, é fonte de energia, é fonte de sustentação. Assim é Deus. Mas a pergunta que o texto também me atravessa é o seguinte: por que nós temos tanta dificuldade de ouvir? Será o corre-corre do nosso dia a dia? Será a forma como aprendemos culturalmente a viver? Será que é porque trazemos dentro as nossas ideologias formadas, pensamentos pré-concebidos? Lembrando que ideologias, elas são poderosas influenciadoras na nossa vida, gente, tá? Eu costumo dizer assim, quando você quiser conhecer um cristão jovem, deixa ele passar pela faculdade que você vai conhecer ele. Porque na faculdade, as ideologias são várias. Lá você vai lidar com um professor incrédulo. Lá você vai lidar com os estudos, com a ciência. Você vai lidar com um grupo de pessoas que começam a se achar que sabem tudo e que são aquela galera, que manja tudo, que sabe tudo, que já sabe tudo para viver e que não precisa mais de ninguém. Então a faculdade, ela é de fato assim, um ambiente, uma ambiência, tá? Que é propulsora, tá? Ela é um ambiente que promove muito isso. E eu volto a pergunta para mim e para você que está comigo. E se você quiser responder no chat, fica à vontade, e Júnior pode me dizer o que você respondeu. Por que temos tanta dificuldade de ouvir? Por quê? Talvez seja por carregar opiniões formadas sobre as coisas. Talvez seja porque temos muitas informações no nosso tempo. Inclusive muitas delas estamos vivendo no tempo da fake news. Toda hora se revela uma coisa, toda hora diz uma coisa. Inclusive as pessoas estão pegando o site agora do governo federal para promover fake news, tá? O que elas ganham com isso? Não sei. Mas a gente vê tudo nessa vida, inclusive gente fazendo isso aí. Então, por que nós temos tanta dificuldade de ouvir? Júnior, se tiver alguém que responda aí, você pode compartilhar comigo. Por que temos tanta dificuldade para ouvir? Enquanto você responde, se você quiser responder, eu me lembro de uma palavra que Paulo dá na carta aos Efésios. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: desperta, tu que dormes. E essa palavra, ela mexe muito comigo, sobremodo, talvez, essa é uma oração que a gente não faz. Senhor, me desperta para os teus propósitos, como Pedro disse. Me desperta para a tua vontade. Porque, na verdade, o que é o contrário de estar despertado? É estar dispersado, ou estar sonolento. A palavra desperta, sobretudo, ela quer trazer um estado de dormência, aquilo que está dormente, aquela parte do corpo que você não sente. Já aconteceu isso com você? No formigamento das mãos, ou dormindo em cima das mãos, quando você acorda e você não sente aquela parte que está ali, talvez porque foi flexionada enquanto a gente dormia. Então, isso é um estado de dormência.
é um estado dormente. Então, despertar é sair da inércia. E você sabe que eu tenho feito dos meus dias essa oração: Senhor, me desperta para esse novo tempo, me desperta para essa nova geração, me desperta para essa nova comunidade que está nascendo, sobretudo me desperta para que eu não fique com saudosismo, sabe, lá atrás, de que as coisas do passado eram boas, e daqui para frente, como será, e como será as futuras gerações. Então, sobretudo, eu gostaria de compartilhar com você que a minha oração é: Deus, me desperta para a minha profissão, me desperta para o teu louvor, me desperta para a tua palavra, me desperta para os teus propósitos, me desperta para ouvir melhor o que o Senhor tem para mim, porque às vezes Deus está falando e eu estou adormecido. Deus está falando e eu estou no estado de inércia. Então, desperta, sobretudo, acorda para as coisas que Deus tem nos falado. O que Deus tem para os filhos? Desperta para ouvir as palavras que eu vos tenho falado. Então, aonde entra esse compromisso do Deus Pai comigo? Em me falar. Deus não se cansa de falar. E aonde entra o meu compromisso com Deus? No universo da liberdade, da escolha. Os ouvidos que eu me coloco, ou que me inclino para poder ouvir as palavras que o meu Pai tem para mim. Júnior, alguma coisa aí? Eu queria que você, Júnior, pudesse, por favor, trazer o versículo 3 de Provérbios capítulo 4, né? Para uma coisa interessante que esse versículo, dentro de todos os 10, ele traz. Você pode ler, por favor, Juninho? Versículo 3. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Então, o versículo 3, ele é um filho que tem uma relação, né? Olha o que o texto diz. Ele é um filho que tem uma relação com o pai e com a mãe. Sobretudo, uma relação que corresponde. Porque, na verdade, quando nós, filhos de Deus, obedecemos, nós estamos ouvindo, levando para o caminho. E isso agrada ao coração de Deus. É como um pai, que somos nós, e que temos, sobretudo, os nossos filhos que nos ouvem e que nos obedecem. Então, esse versículo 3, ele é de uma relação muito profunda, que corresponde, na verdade, uma intimidade que o filho tinha para com seu pai e para com a sua mãe. Lê o versículo 4, por favor, Juninho, por favor. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Olha só, ele diz de onde vinha, o texto está dizendo, ele diz de onde vinha os seus ensinamentos? Do seu pai. Olha que coisa maravilhosa. De onde vinham os seus ensinamentos? Do pai. E o pai diz a ele o quê? Guarda, ou o mesmo que retenha, está aqui no texto, retenha, que é o mesmo que guarda ou retenha o teu coração as palavras do pai. E na frente está escrito assim, e vive. Ou seja, aonde está a sabedoria? Em reter, em guardar, em levar para a vida, em trazer para si. Não adianta a gente ser sábio aos olhos do mundo, aos olhos do outro, ter conselho para dar para as pessoas e não ter conselhos para nós mesmos. Não adianta isso. Está dando para entender? Às vezes você pode ter o melhor conselho para alguém, mas não vive aquele conselho. Então,
o melhor dessa palavra, né, o suprassumo dessa palavra é que o Pai diz a ele para reter. Quando você retém uma coisa, quando você retém uma coisa boa, é a mesma coisa quando você retém uma coisa ruim. Quando você retém uma coisa ruim, vamos pegar aqui, por exemplo, a mágoa. Quando você retém a mágoa, o que acontece com você? Você fica doente, você fica entristecido, você fica ressentido, você fica mal. Em outras palavras, você fica arrasado, você fica ali devastado, porque você entende que foi ou que está magoado. E quando você guarda um bem, quando você guarda, por exemplo, a gratidão, nós guardamos gratidão, nutrimos no nosso coração o que as pessoas fez com a gente lá atrás. Ou será que esquecemos muito facilmente? Nutrimos no nosso coração o que as pessoas fizeram, o quanto elas nos ajudaram, o quanto elas caminharam com a gente ao nosso lado, foram percursora de caminhos que nos ajudaram, que nós, na verdade, aprendemos com elas. Olha a gratidão. Então, Deus está dizendo para os filhos: retenha, guarda os meus ensinamentos e vive. Em outras palavras, quem não guarda os ensinamentos, quem não retém os ensinamentos do Pai, obviamente, não vai viver. Viver é diferente de viver. Viver, tá? Então, a sabedoria, ela não está apenas no que você ouve. O que é sabedoria? Levar para a vida aquilo que se aprendeu. Às vezes você me dá um conselho, eu escuto, mas eu vou fazer o que eu quero fazer. Tá? A sabedoria também não é dar ouvido a todo e qualquer conselho, né, gente? O que a sabedoria faz? Ela não é arrogante, ela não é orgulhosa, ela não é escravizadora. Todo conselho que uma pessoa te dá e que você é obrigado a agir por aquilo, te escraviza. Deus não. Deus é diferente. Deus, ele diz assim: Fabrício, está aqui o caminho. Está aqui o caminho. Segue. E Deus deixa a gente ir. Então a sabedoria, ela é ambígua. Há ambiguidade na sabedoria. Porque na verdade, o que é a ambiguidade? Abraçar opiniões diferentes. Então, se eu for comprar uma coisa, nós estamos vivendo nesse tempo, se eu for ver uma informação, eu posso procurar saber se aquilo é fato ou fake. Se eu for comprar uma coisa, eu não tenho que procurar só o melhor preço, como temos uma geração que procura o melhor preço. Uma geração que procura o melhor preço é justamente uma geração, eu estava conversando outro dia com uma amiga e dizendo isso para ela: não adianta você fazer, né, o melhor bolo da cidade se as pessoas não valorizam, porque elas vão comprar o mais barato. E na opinião delas, o mais barato é o que é melhor. E eu não posso ser desonesto a esse ponto. Eu posso dizer para você o seguinte: eu não tenho dinheiro para pagar o melhor, mas nesse momento, esse simples passa a ser o melhor para mim, mas existem melhores. E aí é diferente. Então, o que o texto ele nos ensina? Sabedoria não é apenas ouvir. Sabedoria é levar para a vida. Sabedoria é a ambiguidade. Abraçar diferenças. Abraçar uma outra opinião. Ouvir uma outra opinião. Colher uma outra informação. Tá? Porque no passado, por exemplo, se fosse pelo muito falar, os profetas de Baal, tinha 400 dizendo que Baal, clamando por Baal, atuar naquele sacrifício, que aconteceu lá em Reis, que nós sabemos que é a história de Elias.
E Elias ainda faz uma certa brincadeira, dizendo, olha, vocês podem até gritar mais alto, porque de repente o Deus de vocês esteja dormindo. É interessante isso, né? Na verdade, ele faz uma certa ironia, né? Será que o Deus de vocês não está dormindo? Então grita mais alto, grita mais alto. Ah, pastor, porque 1 falou, 2 falou, 3 falou, 5 falou, 10 falou. Deus está falando? Nem sempre. É isso que a gente tem que entender. Deus tem caminhos e propósitos diferentes para cada um de nós. Da forma que Deus falou comigo, a forma que Deus fala com você, a forma como essa palavra está chegando até o teu coração e como ela está, sabe, fazendo aquele mexilhão, né? Aquele mexidão que sobra do almoço, que a gente coloca um ovinho dentro ali, mexido, e faz aquela, como é que chama? Gororoba. É a gororoba que chama? Aquela gororoba. E Deus vai mexendo com a gente naquilo que Ele quer falar. O que é sabedoria? Coloca no chat, Júnior. Sabedoria não é ouvir, é levar para a vida. Isso é sabedoria. Sabedoria é abraçar a ambiguidade. Saber ouvir uma segunda opinião, saber ouvir uma terceira opinião e saber ouvir e da onde está ouvindo, tá? Isso então é a sabedoria. Quando eu só faço, eu só penso, ou uma coisa só dá certo se for por meio de mim, já não é sabedoria. Porque essa comunidade aqui dá certo. Ela dá certo apenas por meio de todos nós. Ela não dá certo por meio apenas de mim. Ela dá certo por um Deus que opera uma graça sobre todos nós que vivemos aqui. Isso é sabedoria de Deus, tá? Então, quando eu que faço o que é certo, quando eu que sei o que é certo, ou o que é melhor para a minha vida sempre, isso não é sabedoria. Isso é uma inquisição escravizadora. Isso nos tira de ser um ser livre e nos coloca a ser pessoas escravizadas por uma palavra, por um conselho que muitas vezes a gente pode ouvir. Então, a sabedoria, ela é exatamente o contrário disso. Ela abraça a ambiguidade. E muitas vezes, deixa eu te dar uma notícia aqui, quem abraça a ambiguidade, muitas vezes é visto como pessoas indecisas. Eu sou indeciso. Sobre vários aspectos, eu tenho dificuldade de escolher uma coisa, eu pergunto, eu procuro saber. Eu sou indeciso, eu sou uma pessoa indecisa. Gabi diz, pai, eu te puxei, pai, porque também eu sou indecisa. Sobre vários aspectos, gente, é bom a gente ser indeciso. E aí fui uma vez passear na praia com 2 casais de amigos, e chegando lá, nessa perspectiva de estar posto por pastor, eles viram para mim no outro dia, achando que ali também eu seria pastor, para conduzi-los até a praia melhor, e me disse o seguinte, pastor, e aí, para onde o senhor vai nos levar? Eu disse, não, para onde iremos todos nós? Porque isso é sabedoria. A sabedoria é caminhar junto. A sabedoria está junto, sobre tudo, e diante de uma missão. Jesus, ao mesmo tempo que tinha milhares de pessoas ao redor e com ele, para se beneficiar daquilo que ele fazia, ao mesmo tempo ele se encontrou completamente solitário e sozinho e sem ninguém. Então, muitas vezes, quem abraça a ambiguidade, abraça a indecisão. Muitas vezes, os ambíguos são vistos como pessoas indecisas, que não ouvem, ou que demoram para decidir as coisas. E a pergunta que nasce da sabedoria é, o que é melhor então? Talvez essa seja mais fácil para o pessoal do site responder, do canal responder. O que é melhor, ouvir ou obedecer? Melhor é os dois, ouvir e levar para a vida. A sabedoria é exatamente isso. O que Deus tem para os seus filhos, Ele fala, os seus filhos ouvem e os seus filhos levam para a vida.
E eu estou terminando, tá? Ouvir, na verdade, é um aprendizado. Ouvir, nós somos eternos aprendizes. Alguém já disse, é vivendo e aprendendo. Outros já disseram, é morrendo e aprendendo. Então, se ouvir é um aprendizado, obedecer às palavras do Pai é levar para o nosso caminho aquilo que nós aprendemos com o Pai. Porque, na verdade, obedecer, gente, não é bom para Deus. Nós confundimos isso muitas vezes. Obedecer não é bom para Deus, é bom para a gente. Quando a gente entende que o não de Deus é o melhor para a gente obedece. Quando a gente entende que o não de Deus vai prejudicar a gente então não obedece. Então, quando Deus fala aos filhos, e esses o obedecem, Deus não está falando para o bem dele, como alguém arrogante, prepotente, na posição de um Hitler, capaz de dizer, você é obrigado a obedecer as minhas palavras. Não, Deus está sendo generoso e dizendo o seguinte, o filho que obedece é sábio, porque obediência é bom para os filhos que levam a minha sabedoria para a vida. Leve a sabedoria para a vida. Leve o que você aprendeu para a vida. Não apenas coloque na mente, guarda, retenha no seu coração, como o texto essa noite quis nos ministrar. E que Deus te abençoe. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que veja a Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Do Santo, do Santo, A fumaça me esconde. só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, os Teus conselhos, Tua palavra é o meu prazer, os Teus conselhos, a Tua palavra é o meu prazer. Oh, oh. Santo do Santo, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e a Tua palavra é o meu prazer.
Senhor, nos desperta a levar os teus ensinamentos. Nos desperta, Senhor. Nos ensine a partir de hoje a orar, pedindo despertamento dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos. Nos desperta, Senhor, para esse novo tempo, para essa nova vida. Nos desperta em meio a tudo que estamos vivendo, atravessando. Nos mostre a tua glória. Nos desperta a ver Deus de forma maravilhosa, atuando sobre tudo em nós. Nos desperta para saber conduzir o louvor, a comunidade, a palavra, a vida. Nos desperta para conduzir a nossa família, Senhor. Nos desperta para conduzir a liderança daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nos desperta sobre tudo, Senhor. Nos tira da inércia, do sono. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, Senhor. Nos desperta para a tua voz, para a tua vontade, para a tua palavra, ainda que nós não entendamos naquele momento. Como Jesus disse, tem coisas que eu faço agora e vocês só vão entender depois. Só tua graça me baste, a tua palavra é o meu prazer. Amém, queridos? Obrigado por sua maravilhosa companhia no nosso canal. Dá para você compartilhar com outro, dá para você se inscrever também. Então, você que está com a gente de todos os lugares, que nos acompanham aí, que bom que você ficou comigo até agora, tá bom? Que Deus assim possa te despertar. Lembre-se de orar pedindo esse despertamento de Deus para a sua vida, para o que você precisa fazer. Se for um trabalho, se for uma decisão, se for uma profissão, um destino, uma viagem, peça a Deus. Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a Ele dá todos livremente e não lança em nosso rosto. Então peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar. Peça a Deus: Senhor, me desperta para ser o melhor esposo. Me desperta para ser uma melhor esposa. Me desperta para ser o melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor dona de família, uma melhor dona de casa, um melhor trabalhador, um melhor supridor das necessidades. Me desperta, Senhor, sobretudo para ser mais fiel a Ti nos dízimos, nas ofertas, envolvendo aquilo que a traça não pode comer, corroer, mas investindo no Teu reino. Nos desperta, Senhor, sobretudo nos desperta. Queremos Te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido generoso com os nossos pedidos de oração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês em todos os lugares. E que o amor infinito de Deus e a comunicação e a comunhão do Pai abranja todos vocês, possa inundar agora e para sempre. Amém.